tudo bem? Mateus, capítulo 2, do versículo 1 até o versículo 12, diz assim: A visita dos magos. Depois que Jesus nasceu em Belém da Judéia, nos dias do rei Herodes, magos vindos do Oriente chegaram a Jerusalém e perguntaram: Onde está o recém-nascido rei dos judeus? Vimos a sua estrela no Oriente e viemos adorá-lo. Quando o rei Herodes ouviu isso, ficou perturbado, e com ele toda Jerusalém. Tendo reunido todos os chefes dos sacerdotes do povo e os mestres da lei, perguntou-lhes onde deveria nascer o Cristo. E eles responderam: Em Belém da Judéia, pois assim escreveu o profeta. Mas tu, Belém, da terra de Judá, de forma alguma és a menor em meio às principais cidades de Judá, pois de ti virá o líder que, como pastor, conduzirá Israel, o meu povo. Então Herodes chamou os magos secretamente e informou-se com eles a respeito do tempo exato em que a estrela tinha aparecido. Enviou-os a Belém e disse: Vou informar-se com exatidão sobre o menino. Logo que o encontrarem, avisem-me, para que eu também vá adorá-lo. Depois de ouvirem o rei, eles seguiram o seu caminho. E a estrela que tinham visto no Oriente foi adiante deles, até que finalmente parou sobre o lugar onde estava o menino. Quando tornaram a ver a estrela, encheram-se de júbilo. Ao entrarem na casa, viram o menino com Maria, sua mãe, e, prostrando-se, o adoraram. Então abriram os seus tesouros e lhe deram presentes: ouro, incenso e mirra. E, tendo sido advertidos em sonho para não voltarem a Herodes, retornaram à sua terra por outro caminho. Quando Jesus nasce em Belém, da terra de Judá, magos vindo do Oriente vão observar uma estrela, no Oriente, e irão até Jerusalém ao encontro do rei Herodes e vão perguntar ao rei Herodes: onde está o menino, rei dos judeus? Ou seja, eles estavam falando sobre Cristo. Eles dizem: vimos a sua estrela no Oriente. Então Herodes e toda a Jerusalém vai ficar perturbada com essa informação, porque eles não sabiam que Cristo iria nascer exatamente nesta época. E também haviam muitas afirmações que eram dadas sobre o nascimento do Messias e sobre o propósito do Messias na Terra, sendo que eram afirmações que não eram completamente bíblicas, não eram exatamente o que estava dentro da palavra, e também eram afirmações que não era Deus que estava falando com eles exatamente. E o que acontece? Os magos, eles irão então até o rei Herodes, e o rei Herodes vai chamar alguns chefes dos sacerdotes e vai falar com eles onde deveria nascer o Cristo. E eles vão falar: em Belém, da terra de Judá, usando a profecia que foi dada em Miqueias, capítulo 5, do versículo 2, que é a que acabamos de ler, que o Messias deveria de nascer em Belém, da terra de Judá. E o que acontece? Nesse momento, quando Herodes tem essa informação, ele vai chamar os magos que haviam vindo a ele, e vai chamar esses magos. Quando ele chamar esses magos, ele vai se informar, falar assim com eles: olha, então vão buscar esse menino, vão se informar exatamente onde que ele se encontra, e depois e quando vocês encontrarem ele, vocês me falem que eu vou ir adorá-lo. Sendo que a gente tem que notar uma coisa aqui que é muito importante, porque Herodes, ele vai estar mentindo. Ele não quer ir adorar o Cristo, ele quer ir matar o Cristo, porque eles acreditavam que Jesus, ele iria vir, o Messias iria vir para findar com o Império Romano. E então Herodes, que era rei de Jerusalém, acreditava que ele também poderia perder o seu trono, perder o seu poder. E por isso mesmo ele não queria que Jesus vivesse, nem adorar a Jesus, o menino, Messias. Mas ele queria matar Jesus. Outro ponto também é que Herodes, ele duvidou do nascimento de Cristo e das profecias, porque a gente vê que ele vai falar: vão se informar exatamente onde está o menino, e quando vocês se informarem, vocês vão falar comigo. Ou seja, como se os magos, eles precisassem de uma informação externa, de algum informador, de alguém que informasse para eles onde estava o menino, sendo que Deus estava usando aquela estrela para guiar os magos a ir até onde estava Jesus. Eles não precisavam de nenhum outro informador. Então Herodes, ele duvidou de que Deus estava guiando eles. E o que acontece? Herodes, através desses frutos, revela o seu caráter. Nós vemos o caráter de Herodes por meio dos frutos que ele traz ao conversar com os magos. Mas então os magos, eles vão até onde estava Jesus, eles vão sendo guiados pela estrela, e nesse momento que estão sendo guiados pela estrela, que está sendo controlada por Deus, eles vão encontrar exatamente onde está o menino Jesus, onde está o Senhor Jesus. E quando eles chegam lá, eles vão ver Jesus e vão se prostrar e entregar presentes para Jesus. Esses presentes foram ouro, incenso e mirra, e são presentes muito importantes e que trazem um significado também muito importante. E é nisso que a gente deve focar nesse momento. Eles adoram a Cristo e entregam os presentes a Cristo. O ouro representa a sabedoria universal.
representa que Jesus, ele tem a sabedoria universal, a maior sabedoria do mundo. E também o ouro representa a realeza. Jesus, ele vem de uma descendência real e Jesus, ele é rei, o rei dos reis. Então a gente já vê através desse presente quem é Jesus, quem é Cristo, e também a gente vai ver nestes presentes qual é o propósito de Cristo aqui na Terra. O segundo presente seria a mirra, que é um dos presentes mais importantes, porque representa o sacrifício de Jesus. Representa a pureza, mas também representa o sacrifício de Cristo. Porque antes de Jesus ser crucificado, uma mulher vai derramar mirra sobre os pés de Jesus. Eu acho que é sobre os pés de Jesus. E isso, Jesus vai falar, isso que essa mulher está fazendo é uma preparação para o meu sepultamento. Então, aquela mirra já representava o sacrifício que Jesus iria fazer por nós. Aquilo que Jesus estava aqui na Terra vindo para fazer por nós. Então, quando os homens eles dão esse presente a Cristo, da mirra, isso significa que isso já representa para nós o sacrifício que Jesus ia fazer por nós. Isso já mostra o propósito de Deus, o propósito de Jesus aqui na Terra por nós. O terceiro presente foi o incenso. O incenso também é um presente muito importante, porque no Antigo Testamento, os homens eles faziam sacrifícios ao Senhor e ofereciam incensos ao Senhor. E esse incenso também vai ser usado agora, sendo que é um incenso oferecido a Cristo, sendo que o incenso só era oferecido a Deus para fazer sacrifícios ao Senhor para perdão de pecados. E então, nesse momento, eles vão estar oferecendo, dando a Jesus incenso, representando então que Jesus é Deus e que Jesus ele é divino, que da mesma maneira como eles ofereciam incenso, eles davam incenso ao Senhor, eles também estão dando incenso ao Senhor Jesus, reconhecendo que Jesus ele é Deus e que ele é soberano, que ele é o grande eu sou. Mas o que a gente mais tem que se importar, claro, Jesus ele é grandioso e majestoso, glória a Deus. Sendo que o que a gente mais tem que notar aqui é a mirra. Jesus ele entregou a vida dele por amor a nós naquela cruz. Nós vemos que Deus já tinha um plano perfeito. Muito antes de Jesus nascer, tudo já estava planejado. E quando Jesus nasceu, ainda foi tudo feito de acordo com a vontade de Deus para mostrar para nós que Jesus era o Messias e também que Jesus iria fazer por nós. O propósito do Messias aqui na Terra. Jesus, ele como Filho de Deus, veio fazendo a vontade do Pai, entregando a vida dele por amor a nós. Ele sacrificou a si mesmo. A gente vê que do Antigo ao Novo Testamento, o Senhor fala todo momento sobre Cristo. As profecias que estavam no Antigo Testamento se cumprem no Novo Testamento e ainda há mais profecias para se cumprir, sendo que sobre os Messias, todas elas se cumpriram. E a palavra, do início ao fim, fala sobre Jesus, fala sobre o Messias que haveria de vir e o cumprimento delas. E a gente vê que Deus já havia preparado tudo e tudo estava sendo feito de acordo com a perfeita, boa e agradável vontade do Senhor. E também Jesus, quando ele vem à Terra sacrificando a vida por amor a nós devemos pensar, poxa, o Senhor, Deus, ele teve que entregar o próprio Filho para tirar de nós o que estava nos afastando dele. Ele chegou ao ponto de entregar o próprio Filho para tirar de nós isso. O que está nos afastando dele? O que nos afasta de Deus? É o pecado. Então, o Senhor ele não quer que nós permaneçamos no pecado. O pecado é a única coisa que nos afasta de Deus. E então, quando nós estamos pecando, estamos nos afastando de Cristo. Mas quando Jesus ele entrega a vida dele por amor a nós, naquela cruz, ele leva consigo as nossas enfermidades. E o pecado, os pecados são enfermidades. E tudo isso que Jesus fez por nós foi para nos lavar, para nos purificar, para nos redimir, para nos justificar. Justificados pela fé no Senhor Jesus Cristo, recebemos dele graça e ele nos perdoa, ele nos lava, ele nos purifica, não para permanecermos no erro, mas para mudarmos e passarmos a viver uma vida para Cristo, porque Jesus morreu por nós, agora nós iremos passar a viver para ele. Jesus ressuscitou, então quanto mais agora, Cristo vivo, nós devemos entregar ainda mais a nossa vida para Cristo. Nós devemos sempre estar em mente o que Jesus fez por nós naquela cruz, e entender a profundidade disso, sendo que entender que não é sobre a gente se entristecer com o que aconteceu, mas a gente refletir naquilo que Jesus fez por nós, por amor a nós, e a gente meditar nisso e passar a mergulhar na presença do Senhor, passar a viver mais profundo em Cristo e cada vez mais profundo, mais intimidade com Deus a gente ter e viver por Cristo. E viver por Cristo é se afastar do que estava te afastando de Cristo, do que nos afastava de Deus, a ponto de que Deus, o Senhor, entregou o único Filho dele para tirar de nós isso, o pecado, para tirar de nós o que estava nos afastando dele. Então agora nós iremos nos afastar do que nos afastava de Deus, para vermos uma vida íntegra e entregue a Deus, entregue a Cristo Jesus. Então que possamos passar a viver uma vida entregue ao Senhor Jesus, uma vida, passar a viver para Jesus, e nos afastando, renunciando os desejos carnais, renunciando
o pecado, renunciando tudo aquilo que nos afasta de Deus e estando em santidade, fazendo a vontade do Senhor Jesus. Jesus, ele te ama muito e ele tem propósitos na sua vida, como tem nas nossas vidas, nas de todos nós, sendo que nós precisamos renunciar às nossas vontades e passar a viver aquilo que o Senhor tem para nós quando entregamos a nossa vida para Ele. Quando nós entregamos algo para alguém, aquilo já não está mais em nossas mãos, está nas mãos desse alguém. Quando nós entregamos nossa vida para o Senhor, a nossa vida não é mais nossa, é de Cristo. E agora a vontade dele, que é boa, perfeita e agradável, como já disse aqui, será feita sobre as nossas vidas. A nossa, já como ser humano falho, não são perfeitas, mas a hora de Deus é perfeita. E confiando nele, entregando nossa vida a ele, iremos viver os planos de Deus para a nossa vida, iremos viver os propósitos de Deus para a nossa vida. E pense, que entenda que Deus, um Deus tão bom e que tem tanto amor, que entregou o filho dele por amor a nós, como que ele não iria cuidar das nossas vidas se ele entregou o filho dele para que hoje pudéssemos ter vida? Jesus, ele te ama muito. Que Deus te abençoe. Fiquem com Deus. E medite na profundidade da crucificação e de Jesus. Glória a Deus.